Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje nós estamos no 13º episódio. Hoje nós vamos entrar na terceira, né? Na terceira não, na quarta. Exato. Na quarta igreja, que chama-se Tiatira. E tem um detalhe bastante interessante, né? Nessa carta. Aqui nós vamos começar a entrar em umas cartas que elas já não estão mais nas igrejas à beira-mar, Alfredo. Pérgamo, Éfeso e Esmirna ficavam, né, eram cidades litorâneas. E as próximas 4 cartas, que essa é uma delas, Tiatira, elas já são para dentro, já são em terra firme, um pouquinho mais para o interior, né? Tá bom? Lembrando que essas 7 igrejas estão na região, né, da Ásia Menor, que hoje se chama-se Turquia. Exato. Né, da igreja Turquia, no país, né, atual, que chama-se Turquia. Os nossos episódios estão aí no YouTube, estão no Instagram, no Facebook, estão também na radiowaibo.com. E estamos aí começando, estamos levantando voo ainda, né, Alfredo? Começando devagarinho. Exatamente, nós estamos ainda, pessoal, para você ter ideia, no capítulo 2, Alfredo, de Apocalipse, tem um livro aí de 22 capítulos, né? Muita coisa para se falar, muita coisa para se aprender. E hoje nós vamos estar, né, iniciando aí a igreja de Tiatira. É uma igreja bastante interessante. E outro detalhe também sobre essa igreja, Alfredo, ela é a igreja é a carta mais extensa, né? Elas são 10 versículos. Então, de todas as 7, essa aí é a mais extensa. E eu, pelo que eu já pude analisar, muito forte essa mensagem, né, para essa igreja de Tiatira. Então, convido a você a compartilhar o nosso programa. Quer dizer que nós já estamos aí, com certeza nessa semana já estaremos chegando aí a quase 1.200 inscritos. Uau, graças Queria a Deus. agradecer a você também por estar compartilhando esse conteúdo aí, né, tão maravilhoso, que falando a respeito do livro de Apocalipse. Estamos na nossa segunda temporada, Fred. A primeira foi a respeito das parábolas. E agora estamos iniciando esse novo trabalho, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui falando sobre a igreja de Tiatira. Alguns falam Tiatira, outros falam Tiatira, mas né, estamos aí. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Opa, eu que agradeço. Olha só, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Sim. E então hoje nós vamos ali, como o pastor disse, no capítulo 2 ainda de Apocalipse, e no versículo 18, onde essa carta é escrito a cidade de Tiatira. Então, nós vemos os nomes aqui, principalmente no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver nomes mais que vêm do acadiano, que é a língua mãe do hebraico, do aramaico. Agora, no Novo Testamento há muitos nomes gregos. Sim. Porque era o mundo da época, a cultura greco-românica, né? Porque o Alexandre o Grande domina o mundo, segundo a profecia de Daniel, e depois Roma domina, Alexandre morre, né? E deixa 4 generais, e depois Roma domina esse, que é a profecia de Daniel também, que onde vai dizer que era a perna de ferro da estátua do Nabucodonosor, que era o Império Romano. Então, por isso que o nome dessas igrejas são, assim, para nós soa estranho. Então, Tiatira, né? Tiatira é uma palavra que significa sacrifício de trabalho ou sacrifício contínuo. Okay. Então, aí nós vemos que a cidade girava em torno de sacrifícios contínuos. Né? Contínuos sacrifícios de trabalho. Então, para tudo se fazia um sacrifício. Então, era comum. Para nós que vivemos aqui no Ocidente, às vezes nós não entendemos muito, porque nós, da nossa época e do Ocidente, que recebemos esta cultura pós-moderna, onde tudo hoje o Deus que se adora hoje em dia não são deuses que se oferecem oferendas. É o Deus da ciência, é o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, é o Deus são vários deuses que se adoram hoje. Né? Então, da beleza, né? Da aparência, né? São outros tipos de idolatria. Mas aqui no Oriente, até hoje, em muitos lugares, e aqui principalmente,
girava-se em torno de sacrifícios a entidades, a deuses. Então Tiatira era a cidade que tinha até no nome tinha isso, né? Sacrifício, onde se sacrificava para um deus. Existia no mundo antigo existisse deus para toda coisa. Então o cara ia fazer uma cerca na fazenda dele. Sim. Ele pegava, fazia a cerca e fazia um sacrifício a um deus, e tinha o deus que protegia a cerca, né? Ele plantava uma plantação, tem o deus da plantação. Por exemplo, vou só dar um exemplo para vocês aqui, né? Se tiver alguém que não está nos ouvindo, né? Que teve a oportunidade de ir ao Camboja, né? Um dia eu estava no Camboja, numa cidade, por nome chama Siem Reap, né? Que uma cidade grande, uma cidade em torno de 400 mil habitantes, e eu, em cada casa que eu chegava, em cada localidade, você via, assim, na entrada, tipo uma casinha, certo? Tipo uma casinha de passarinho, né? Mais ou menos desse tamanho, mais ou menos, assim. Aí eu, quase toda a casa, né? Perguntando, eu falei, mas o que é aqui? Aí um dia eu perguntei, né, pro Tiagão, né? Que é o missionário que está ali, né? Ali no Camboja, né? A serviço do Senhor ali. Perguntei, vem cá, o que é isso aí? Ele falou assim, olha, essa aí é a casa do Espírito. Certo? É a casa do Espírito né? Então ele está aí para proteger a casa, né? Você vê o que é hoje, isso nos dias atuais, no Oriente, que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Exatamente. Então tem uma casa, então você vê nas ruas, tem várias essas coisas. Aqui nós vendemos, aqui nos Estados Unidos, tem a caixa do correio. Isso, a caixa do correio, o P.O. Box. Exatamente, tem a caixa do correio, né? Então... lá no caso do Camboja é uma casa para o espírito. Mas que espírito? O espírito que domina a casa, o que toma conta da casa, né? E ele fica tipo assim do lado de fora, né? Na entrada da casa tem a casinha dele. A casinha do espírito. Uhum. Então você vê, isso é cultura oriental, e como os gregos e aqueles povos, eles eram muito ligados a deuses e a divindades. Você vê que como é que fala, a mitologia grega, nossa, é uma coisa terrível. Você vai ver, por exemplo, que a própria Europa, né? A Europa, o continente europeu, é uma mitologia grega. Zeus se apaixona pela Europa. Sim. E aí ele não tinha como se casar com ela, ele se disfarça de um touro. Sim. Né? E vai lá e pega a Europa montada num touro e foge. Eles se casam e vão ter outros deuses. Tanto é que nós vamos ver no livro do Apocalipse uma mulher montada numa besta. Não é? E tem uma moeda que tem lá, a mulher, a Europa, montada no touro. Dá nome a um continente. Uau. Então você vê como era forte essa cultura. Por isso que Tiatira era sacrifícios constantes, né? E algumas coisas sobre Tiatira que é muito interessante nós falarmos. Bom, Tiatira foi fundada no ano 280 a.C. É uma cidade jovem. Ok, por Seleuco I, Nicanor, que era dos descendentes dos 4 generais de Alexandre o Grande. Sim. Né? E havia ali em Tiatira algumas coisas interessantes. Havia uma profissão que era muito famosa, era a profissão de bafos ou bafês, que eram pessoas que trabalhavam com a metalúrgica. Sim. E faziam uma espécie de bronze polido. E o bronze de Tiatira era muito conhecido naquela região. Então, se queria comprar um bronze bom, Tiatira você ia lá e comprava. Okay. Era uma profissão metalúrgica muito conhecida. Talvez seja até por isso que Jesus também usa o próprio bronze dele, aquele que tem os pés de bronze. Depois vamos falar sobre isso no início da carta também. Sim. Sobre o sentido do bronze, como nós já dissemos, né? E uma outra coisa interessante aqui na igreja de Tiatira é que a Lídia, aquela mulher que... Lá no livro de Atos, vamos lá ler Atos capítulo 16, só para nós vermos alguns personagens que eram dessa cidade. Sim. Né? Não é uma cidade estranha. A cidade hoje ainda existe, não é nessa construção, né? Mas ela é uma cidade pequena hoje, na faixa de 25 mil habitantes. Ela ainda está lá ainda, tem as ruínas e tal, né? Mas é uma cidade que ainda existe. Ainda existe, com poucas ruínas, não muitas ruínas como as outras existem, mas ainda está lá. Muitas não existem, mas essa existe. Atos capítulo 16, no versículo 13. Olha que coisa interessante. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos,
falamos às mulheres que ali se reuniam para lavar roupa, né? Aham. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, Ok. Uhum. e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois Lídia leva eles para casa. Então, Lídia fazia púrpura e essa púrpura era de uma árvore chamada ruiva dos tinteiros, onde se extraía essa tinta, cor de púrpura, e Lídia era da cidade de Tiatira e ela vendia isso lá. Vendedora de púrpura. De púrpura. E veja que o apóstolo Paulo fala que Deus lhe abriu o coração para que ela ouvisse. Então, se Deus não abrir o coração, não mudar a pessoa, dificilmente a pessoa ouve. Ainda mais uma pessoa de uma cidade dessa, que nós vamos ver como era essa cidade. Né, O que estava mandando ali? O que estava mandando ali? Era uma coisa terrível. Então, a cidade de Tiatira, fazendo parte desse contexto, ali onde é a Turquia hoje, e foi conquistada, fundada por gregos e ali vivia, tinha toda essa cultura oriental, essa cultura grega de adorações a deuses. Né? Então, tudo era oferecido aos deuses. Veja que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve que coma de tudo que vem do mercado sem perguntar de onde vem. Porque toda a carne, antes de ser vendida, tinha que ser oferecida aos deuses. Era comum isso. Né? Irmãos que participavam da mesa dos deuses e depois ia participar da mesa da ceia. Então, que desafio para um pastor. Era uma cultura muito terrível, não era brincadeira, né? Hoje nós temos desafios hoje, claro que temos desafio hoje. Você vê o jovem, seu filho no celular que tem o mundo na mão, é um desafio. Né? Agora, hoje o jovem tem o mundo na mão dele. Nessa época, o jovem tinha só aquele mundo dentro da cabeça dele que ele nascia e vivia ali, estava tudo aí. Né? Então, era um desafio muito grande. E aí, Jesus fala ali, nessa cidade, havia uma igreja. Ok. E aí Jesus, né, com esse pano de fundo que nós temos, Jesus vai e escreve uma carta. E uma carta bem pesada para essa igreja, uma carta forte. Muito forte. E nós vamos ver o que estava acontecendo lá. Então ele diz assim no versículo 18 do capítulo 2, ele diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Então vejam, Jesus se apresenta de novo. Nós já vimos quando João vê Jesus, ele vê Jesus com os olhos de fogo, não é? E os pés de latão reluzente ou bronze. Em algumas traduções está bronze. E o porquê bronze? Bronze, né? Então, quando nós estivemos falando sobre o significado dessas coisas ali no livro, no começo ali do livro de Apocalipse, nós demos o significado, os olhos que tudo vê, e os olhos que são como de fogo, que tem a onisciência, os pés de bronze, que é os pés de autoridade que pisa. E também nós vemos na Bíblia, na tipologia de Cristo, quando nós vamos ver no Antigo Testamento, o bronze era usado para quê? Não é? Então nós vamos ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 27. É mais uma tipologia. Então nós vemos que tem o significado dessas coisas, ele tem um significado, uma tipologia e uma aplicação que nós vamos descobrindo no decorrer da leitura da Bíblia e da leitura da Palavra de Deus. Nós vamos descobrindo ali o que acontece. Veja só, capítulo 27 do livro de Êxodo vai falar sobre o altar dos holocaustos. Sim, no tabernáculo. Então, nós sabemos que toda peça e tudo que havia ali no tabernáculo apontava para o Cristo, era uma tipologia do Cristo. Então, por exemplo, a arca da aliança, ela era feita de madeira de acácia e recoberta de ouro. E dentro da madeira, da arca, havia as tábuas da lei, um copo, uma taça com maná e a vara de Arão. E por cima dessa arca havia o propiciatório de ouro puro, onde os querubins ficavam. Tudo isso tem um significado e aponta. Madeira, a arca da aliança, madeira significa natureza humana.
ouro, natureza divina. Ou seja, o Cristo, quando ele vem, ele tem duas naturezas, divina e humana, não é? E a tampa do propiciatório, que ficava por cima da arca, era ouro puro, era o sacrifício de Cristo, onde Deus olhava o sacrifício de Cristo. Dentro da arca tinha a lei, que ninguém conseguiu cumprir, só Cristo. Tinha o maná, que é o Cristo, o pão vivo, vindo do céu. Tinha a vara de Arão, que é Cristo, nosso sacerdote. Sim. Não é? Agora, o altar de holocausto era tudo recoberto de ouro. Agora, o altar de holocausto não era recoberto de ouro. Interessante, né? Olha que coisa interessante. Diz assim: farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados e o comprimento de 5 côvados de largura. Será quadrado o altar e de 3 côvados de altura. Farás as suas pontas nos seus 4 cantos e as suas pontas formarão uma só peça e o cobrirás de bronze. Uhum. Então, essa peça, tudo que era ligado ao sacrifício, às pás e tudo, ao sacrifício, era bronze. Ao Santo dos Santos era ouro. Então, isso nos aponta o quê? Para o Cristo, que iria se sacrificar por nós. O altar do sacrifício. Então, Cristo, ele tem os pés de bronze. E o Cristo está em cima dos pés de bronze. É o sacrifício em cima do altar. Uau. Então, isso aí é... Olha que coisa interessante, né? E os olhos de fogo, que a oferta era queimada com fogo. E subia até Deus. Então, você veja, ele representa a autoridade de pisar as nações, a onisciência, e representa também para nós o sacrifício, porque ele está escrevendo aqui para um lugar onde o nome do lugar é sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo. Então Cristo mostra o altar de bronze, o cordeiro que morreu por vocês, o sacrifício feito uma vez por todas, estava sobre um altar de bronze. Olha que coisa interessante, né? Coisa linda, não é? Então por isso que ele escreve, ó, isso escreve aquele que tem os olhos de fogo e os pés de bronze. É o cordeiro em cima do altar. Semelhantes, não é? Então, o cordeiro em cima do altar representa para nós. Está falando, ó, esse sacrifício que vocês têm aí não são nada. O sacrifício que valeu pelo pecado de vocês é o meu. Eu sou o cordeiro. Não é? Aí no versículo 19 ele diz assim: conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Muito bem. Então, vamos aqui a algumas coisas que tem aqui. Então, tendo a onisciência, como nós sempre falamos que Jesus conhece as nossas obras, ele dá algumas coisas que ele conhecia a respeito do bispo, do pastor que estava ali na igreja de Tiatira. E ele diz assim: conheço as tuas obras e o teu amor. Então você veja que o teu serviço e a tua fé. Obra, amor, serviço, fé. Então, nós sabemos que a nossa salvação, ela é somente por fé, né? E a fé é uma graça de Deus, um dom que Deus nos dá. E a fé, ela opera através do amor. É a maneira pelo qual a fé opera. A fé opera através do amor, como nós vemos o apóstolo Tiago dizer, né? Me mostre a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, ele falou: eu conheço as tuas obras e a fé, o teu serviço e o teu amor. A fé produz todas essas coisas, e o meio pelo qual a fé vai agir é o amor, é a caridade. É a ação. É a ação. E o amor, o que é? O amor sempre é ação. Né? Então, o amor no hebraico, né? Haverá. Haverá é amigo. A palavra amor no hebraico, ela significa ação. Ok? Então, quando se fala de amor, ou no grego, ágape, né? Isso tem que ver com ação. Então, a fé, ela trabalha através do amor, e o amor, ele é uma ação. Sim. O amor, ele é uma ação na vida da pessoa. Então, isso aqui estava acontecendo. Então, o que Jesus fala para ele: eu conheço o teu amor, as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança. Então, era um bispo que perseverava. Olha as qualidades desse bispo aqui. Ok.
amor, serviço, fé, perseverança. E ele diz ainda assim, ó, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. E estava crescendo. Estava crescendo. Veja que é diferente da igreja que nós lemos, que diz assim, olha, do primeiro amor. Do primeiro amor. Você perdeu o seu primeiro amor. Lá de Éfeso. De Éfeso, não é? A igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que perdesse seu primeiro amor. Aqui não, aqui estava mais forte. Aqui era o contrário. Uau. As tuas últimas obras são maiores ainda do que as primeiras, que eles estavam crescendo em amor. Pois é, interessante, né? Que a gente olha assim e fala assim, pronto, tá tudo perfeito, né? Mas de repente, né, rapaz? Porém... coisa estranha, isso aqui é um negócio muito forte, muito isso, né? forte. Ver o que pode estar dentro da gente, né, rapaz? Dentro do ambiente onde nós estamos, dentro de uma família, dentro de uma situação, né? Isso é muito... Porque... o que nós olhamos? Irmãos, por que essas palavras... Nós podemos acompanhar aqui que sempre nessas cartas que Jesus manda escrever aos bispos das igrejas, há uma preocupação e há sempre uma repreensão para as cartas que precisam de repreensão no tocante à doutrina. Sim. Isso é muito importante, porque, você veja, aqui esse bispo ele tinha perseverança, amor, fé, serviço aqui, né? Não é? Isso é com pessoas. Com pessoas. E as últimas obras eram maiores ainda. Era uma igreja que trabalhava. Trabalhava muito. Isso que é interessante. Nós ficamos observando essa igreja e falamos, caramba, isso é uma igreja que o pessoal estava trabalhando muito, a obra estava multiplicando, estava crescendo, Sim. As obras estavam sendo maior, havia fé, havia amor. Fé, amor e esperança. Você veja que o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, por agora permanecem esses três. A fé, o amor e a esperança. Porém, o amor é o maior deles. Então, nessa igreja tinha os três. Interessante. Fé, amor e esperança. E as obras, quando há fé, quando há amor e quando há esperança, as obras multiplicam. Isso é automático. Né? Onde há fé, onde há amor, onde há esperança, essas coisas multiplicam. Você não precisa se esforçar para fazer. A fé gera essas coisas e o amor gera essas coisas nas pessoas. Então, quando nós olhamos uma igreja dessa, falamos, poxa, uma igreja que está né? muito exemplar, bem. Né? Exemplar. Né? O bicho é exemplar. Ok. Mas no versículo 20, ele diz assim, mas tenho contra ti que toleras. Okay. E aqui é um grande problema. Isso aqui, rapaz. Toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Meu Deus. Forte que o negócio, hein, Alfredo? Então, Jezabel aqui não é a pessoa que estava lá. Não. Porque Jezabel, a gente já sabe da história, né? Quando nós falamos a respeito de Jezabel, nós temos que nos reportar lá o Antigo Testamento, né? Jezabel era esposa de Acabe, né, rei de Israel. E o que fazia Jezabel? Jezabel, nós sabemos que Jezabel dava suporte aos profetas de Baal. Né? Então Baal era o Deus que eles adoravam ali, os povos vizinhos de Israel, que eram idólatras, que adoravam Baal, que era deuses estranhos, postes, ídolos e tal, e Baal era o deus deles, né? E levantavam postes, ídolos e adoravam, tanto que o profeta Elias, ele faz um desafio aos profetas de Baal. Nós vamos subir no monte e vamos fazer um altar, todo mundo conhece a história, né? E vamos colocar ali o holocausto. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. E veja o juízo que é. Quando vem fogo é juízo mesmo, que depois foram mortos 400 profetas de Baal, né? E então, você veja que o profeta Elias, quando os profetas de Baal começaram a clamar, o modo de culto deles era um modo de culto demoníaco. Porque eles se cortavam, eles gritavam e dançavam e ficaram a manhã inteira naqueles rituais pagãos, invocando uma entidade, invocando Baal. E o profeta Elias, como era profeta de Deus, ele zombava deles e dizia, grita mais alto aí, talvez o Baal esteja dormindo, né? Ou foi viajar, ou esteja dormindo, ou vai acordar ele. E aí nós sabemos o final da história, não é? Que depois
não aconteceu nada. Depois o profeta Elias arrumou o altar, mandou derramar água, clamou fogo, consumiu até a água, o fogo consumiu. E ele matou esses profetas. Depois que o profeta Elias mata os 400 profetas de Baal, o que a Jezabel fala? Agora é comigo. Eu vou matar ele, eu vou perseguir ele. Então, quando Jesus fala aqui que ele tem contra o bispo da igreja, que ele tolera a Jezabel. Uau, isso é profundo isso aí, Alfredo. Ele está dizendo que nessa igreja havia alguns intérpretes achavam que era a esposa do pastor. Sim. Né? Mas não há base para isso. Era uma mulher de influência que estava ali dentro da igreja. Sim. Que estava agindo da mesma maneira como agia Jezabel, porque foi Jezabel quem leva Acabe e leva Israel para a idolatria e para sacrificar a todos aqueles ídolos. A influência que ela tinha. A influência que ela tinha, porque ela era rainha. Sim. Era casada com o rei. Por isso que eles achavam que ela era casada com o bispo, mas não era casada com o bispo. Ela era uma mulher de muita influência aqui na igreja de Tiatira, e ela estava como Jezabel. Sim. Fazia, chamava ela de profetisa. Então, uma pessoa que tinha autoridade. Era uma pessoa que tinha autoridade naquela congregação. Naquela congregação. E ela era chamada de profetisa porque ela chegava ali e falava que estava falando na direção de Deus. Ok. E o que acontece? Como profetisa, como mulher que tinha uma influência no meio, com o seu ensino, ela ensinava. Então, a profetisa, uma mulher que ensinava ali no meio deles, com o seu ensino, ela engana os meus servos. Agora, olha que coisa. Engana os servos de Cristo com o ensino dela. Porque o que nós vemos? O problema do falso ensino, ele não chega mostrando que ele é um falso ensino. Se eu chegar aqui e começar a dizer, olha, eu vou ensinar para vocês que estão me ouvindo, que vocês têm que servir o Satanás. Ninguém vai querer fazer isso. Pô, esse cara é louco. Não é? A falsa doutrina, ela sempre entra com uma sombra de verdade. Né? Assim como a serpente fala para Eva, né? No dia que vocês comer desse fruto, você não vai morrer. Você não vai morrer. Na verdade, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Realmente conhecer o bem e o mal, mas ia morrer. Então é uma mentira coberta com camuflada. Então essas falsas doutrinas, essa mulher ela chega na igreja de Tiatira e ela começa a ensinar. Bem, vamos lá aqui, Alfredo. Olha só, o tempo nosso aqui está daquele jeito, né? Ver como é que a gente está entrando aqui num assunto que com certeza vai ser, nós vamos continuar daqui a pouco, né? No nosso próximo episódio, na semana que vem, nós vamos estar falando sobre isso, porque aqui foi dado um pano de fundo, né? Sobre Jezabel, exato. sobre a cidade de Tiatira, então vai dar para falar mais profundamente sobre isso aqui, porque senão a gente não vai conseguir falar. O que a gente pode estar aqui é o seguinte: primeiro, que há uma tolerância. Tolerância. Segundo, que era pessoa de casa. Tá? Porque se você não consegue... Porque é a mesma coisa que é tolerar filho. Você não tolera a pessoa de fora, mas os filhos fazendo coisa errada, às vezes você tolera. Tolera não é coisa errada falando de pecado. Eu estou falando de coisa pequena, né? Você tolera, você dá espaço. Então aqui, ó, falando em relação à liderança, né? Você que tem liderança, você que trabalha com liderança, ou você que tem uma família, né? De coisas que começam a entrar, ensinamentos que começam a entrar numa casa, aqui, ó, que ó, seduz, quer dizer, convence, né? A pessoa a fazer o negócio errado. Mas quem é? É quem está lá fora? Não, é quem está dentro de casa. Né, Alfredo? De fora não vai chegar uma pessoa de fora. O pastor não vai dar o púlpito para uma pessoa que não é cristã. Pois é. Ensinar doutrina que não é cristã. Então é isso aí. Então, olha aí, ó. Esse nosso foi o assunto de hoje, né? O início da carta de Tiatira. Essa carta de Tiatira, a gente vai continuar no nosso próximo episódio. Mas o ponto aqui é o quê? Tolerância. Tolerância é o ponto principal. Tá? Segundo, quem está dentro dessa liderança, quem são as pessoas que escolhemos, né, para que possa estar dentro, que nós podemos estar plantando pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da empresa na qual nós trabalhamos, que pode destruir o ambiente na qual você está, e é o que está acontecendo aqui. Também, Alfredo? Realmente está acontecendo. Então, suas considerações finais aí, nesse ponto aqui da tolerância, né?
e falando dessa pessoa que se declarava profetisa. Então, é uma palavra de liderança hoje, né? Liderança. Para aqueles que liderança de um trabalho, liderança de uma casa, liderança de uma igreja. E aí, Alfredo? Exato. Olha, a palavra de hoje, a palavra final que eu quero deixar para os irmãos, é um dom que nós temos que pedir a Deus todos os dias. É o dom de discernimento dos espíritos. Sim, ok. Então, nós pedimos para Deus para discernir aquilo que é de Deus e conhecimento da doutrina da igreja, da doutrina bíblica que a igreja ensina há 2000 anos. Quando nós temos esse conhecimento, a gente consegue discernir pelo Espírito Santo de Deus aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Ok. E aquilo que não é, irmãos, nós não podemos tolerar, sabe por quê? Porque vai estragar todo um conjunto. É morte. É morte. É isso aí. Tá bom, Ok? pessoal? Então fique ligado, tá? Na semente, né? Porque ele tá lá na parábola do joio e do trigo, né? Quem foi que semeou? Ah, meu amigo, alguém semeou. Yeah. Né? Exatamente. E no caso aqui, foi o próprio inimigo que semeou. Semeou Esse tipo de o semente joio aí aqui, no meio do trigo. foi forte aqui. Então, fica atento. Então, você aguarde nosso próximo episódio, o desfecho aí da carta a Tiátira, tá bom? Então, muito obrigado uma vez por participar conosco no nosso episódio Parabolando Podcast e nos vemos até o próximo episódio. Não deixe de compartilhar, dar aquele joinha no nosso episódio, tá bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.